hoje eu quero conversar com vocês sobre o que está por trás de você se boicotar. Por que você quer tanto se livrar das ondas de calores, dos sintomas desconfortáveis da menopausa e você até que começa, se anima, mas algo dentro de você não permite que você continue. Meu nome é Julia Kress, eu sou especialista em soluções para mulheres na menopausa e você deve estar se perguntando, Julia, o que você faz? Eu ensino mulheres na fase do climatério e da menopausa a se livrarem das ondas de calores, secura vaginal, emagrecer e fazer da menopausa a melhor fase da sua vida. Você deve estar se perguntando, mas é possível? Sim, é possível sim. Eu vou te contar por que eu decidi me transformar uma mentora para mulheres na menopausa. Eu entrei na menopausa com apenas 39 anos e eu tive vários desafios. Um deles foi a secura vaginal. Chegou um momento na minha vida que eu já não tinha mais desculpas para dar para o meu esposo. Eu passei muitos desafios com a questão da secura vaginal. Nós sempre gostamos de viajar e viajamos pelo mundo inteiro. E eu, com todos esses desafios, eu decidi parar em todas as bibliotecas públicas dos países por onde eu passei, Austrália, Estados Unidos, África do Sul, Israel, e comecei a estudar, porque eu leio fluentemente inglês, comecei a estudar o que eu poderia fazer para melhorar a minha vida na menopausa. Foi quando eu descobri que existe um N alimentos e comportamentos que eu poderia fazer para melhorar o meu desânimo na menopausa. E uma das coisas foi que eu estava ganhando peso sem parar. São 5 coisas que eu precisava fazer para transformar a menopausa na melhor fase da minha vida. 1, eu precisava dominar a minha mente, os meus pensamentos negativos que vinham à minha cabeça sem parar. Porque não adiantava eu ter a melhor dieta na minha mão para mulheres da menopausa que eu não tinha ânimo para continuar. Dominar os meus pensamentos negativos. 2, ter a alimentação certa, com a composição e as quantidades certas de alimentos. 3, fazer atividade física. 4, ter um sono de qualidade. E eu ficava pensando, como eu vou ter um sono de qualidade se as ondas de calores não me deixam dormir? Pois é, vou contar para você o que acontece durante toda essa palestra. E 5, eu precisava me armar mais, porque eu vivia na frente do espelho dizendo tudo de ruim para o meu corpo. Depois eu descobri que o nosso corpo ele tem memória. Quem gosta de estar do lado de uma pessoa que só fica apontando os seus defeitos? O nosso corpo ele tem memória, ele reage. Não tem pessoas que falam que conversam com as plantas? Você precisa conversar com o seu corpo e fazer os elogios, ter as ferramentas certas para você aplicar nessa maratona. Então, quando eu decidi ser mentora para mulheres na menopausa, quando eu entrei no climatério, eu fiz um grande post lá no Instagram, quando eu consegui juntar essa composição de alimentos e comportamentos, que eu me livrei de todos os sintomas da menopausa, eu falei, eu vou contar a minha história no Instagram. E no único dia, eu fiz esse post no Instagram, ele teve mais de 100 comentários. Daí eu descobri que o que eu tinha na mão era muito valioso e que eu poderia ensinar muitas mulheres a fazer da menopausa a melhor forma da vida sem precisar tomar hormônio, de maneira totalmente natural, através desses 5 itens. E foi aí que eu decidi verdadeiramente juntar uma equipe multidisciplinar e montar um programa chamado Domine a Menopausa. Você deve estar se perguntando, mas você é formada em quê? Eu tenho uma graduação de coaching, eu fiz uma segunda formação de coach de emagrecimento no Brasil e fiz uma terceira formação nos Estados Unidos, um especialista em mulheres depois dos 40. Com toda essa informação, mais a minha experiência, porque eu já estou pós-graduando na menopausa, eu entrei na menopausa com 39 anos, eu juntei todos esses quesitos e hoje eu tenho mais de 300 alunos ao redor do Brasil. Você vai poder conhecê-la, algumas nessa palestra. No finalzinho, eu vou abrir para algumas, eu vou dar oportunidade para uma ou duas contar um pouco da sua história. E essa relação do ganho de peso
com a baixa estima, ela está totalmente ligada à menopausa. Por quê? Os seus hormônios, eles entraram em baixa. Primeiro o climatério, que é o todo, depois a pré-menopausa, depois dos 38, 40 anos, depois vem a menopausa propriamente dita, quando cai a sua última gotinha de sangue da menstruação, e depois vem a menopausa, que é totalmente para frente. Então, hoje, nós vamos descobrir o que está por trás de você se boicotar, se sabotar, dizer que não consegue fazer, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu não consigo, eu tenho desânimo. Então, vamos lá. Você vai descobrir nessa palestra que você não é preguiçosa. O que está faltando para você é a ferramenta certa para você começar a fazer tudo o que precisa ser feito para você viver bem nessa fase. Eu sou a idealizadora do programa Domine a Menopausa, que está revolucionando a menopausa no Brasil. Eu sou escritora e autora do livro Domine a Menopausa. E o que são os sabotadores? Os sabotadores, eles são padrões de pensamentos onde todos nós temos sabotadores. É uma espécie de voz interna. É aquela voz que vem na sua cabeça e que muitas vezes você está fazendo um planejamento para começar um projeto. E aí essa voz, você começa e vem uma voz para você que ela impede. Quando você cuida, você já se perdeu totalmente, tá? Isso são os sabotadores. É um fenômeno universal. A questão não é que você tem. A questão é quantos você tem e o quão fortes você se torna escravo de obedecer os comandos. Sabe aquela vozinha que vem na sua cabeça que fala assim: ah, eu não sei se eu vou, ah, não sei se eu faço, ah, eu não sei. E aí a voz negativa é a voz que mais convence você. E esses sabotadores, eles são desenvolvidos lá na infância. É lá numa área do seu cérebro, porque quando criança, como por exemplo, a criança, quando ela quer uma coisa, ela se joga no chão e ela se bate para poder conquistar o que ela quer. E aí, se a mãe ceder a esses encantos da criança, ela já sabe que toda vida que ela quiser uma coisa, ela se joga no chão, ela chora, a mãe vai lá para não passar vergonha e dá o que ela quer. Então, ela já sabe, então ela faz isso por questão de sobrevivência. Da mesma forma que tem adulto, agora, nessa época agora de afastamento social, que dá um de doente para receber a visita dos familiares. Então, os sabotadores, eles têm vários. O que você precisa entender é que nós todos temos sabotadores. São um total de 10 ao todo. Até o final dessa palestra, você vai entender quais você tem e como você está conseguindo eliminá-los ou ficar escutando essa vozinha. E na vida adulta, na verdade, a gente não precisa deles. A pessoa está preparada para prestar atenção em todo o meio ambiente. É uma questão realmente de sobrevivência. Crianças que foram rejeitadas, que foram muito criticadas, normalmente, quando crescem, elas têm uma autossabotagem muito grande, dá uma coisa chamada baixa estima. Todo mundo tem razão, menos ela. Outra questão dos sabotadores é você faz tudo para todo mundo, mas você fica para o final da fila. E agora nós vamos falar de um sabotador que é o pior deles. É o crítico. Ele é aquele sabotador que joga você para baixo, que fala que você está gorda, que fala que você está feia. É o crítico das coisas, das pessoas e o crítico de si mesmo. Você põe uma roupa, você diz que você está horrorosa, você não quer sair de casa, você se acha feia. Ai, meu Deus, cadê eu? Eu me perdi, eu não sei mais quem eu sou. Eu sei porque eu tinha tudo isso. E existe um sabotador, que é o sabotador da fuga afetiva sexual. É aquele tipo de sabotador, eu estou falando do crítico, tá? O crítico é aquele tipo de sabotador que se a mulher ela foi traída, ela se sente feia e ela parte para a compulsão alimentar. É o tipo de sabotador que ele quer que você fique em casa, com roupas largas, com muito espaço para você engordar. Ele fala, o que adianta a vida se não comer as coisas que eu gosto? Ah, ele me traiu mesmo, então eu vou mesmo comer. Existe o sabotador das roupas, que também faz parte do sabotador crítico.
É quando você já emagreceu aí uns 10, 15 quilos, uns 10 quilos. E aí você se pega guardando as roupas que você era mais cheinha, você guarda essas roupas com a desculpa de que, ai, mas se eu ganhar peso de novo? Eu não tenho dinheiro para comprar roupas. Então, esses pensamentos, e qual é a probabilidade de você estar emagrecendo e você guardar as roupas de quando você era mais cheinha? A probabilidade de você voltar para o peso que você tinha é muito grande. É mais de 90%. Porque o sabotador, as mentiras que ele conta para você são as seguintes: e se eu ganhar esses quilos de novo? Eu vou ter que comprar todas essas roupas? Não, eu vou guardar, vai ficar aí. Semana passada, por exemplo, eu me encontrei com essa mesma pergunta, com esse mesmo pensamento. E olha que eu sou experiente no assunto. Eu estava separando umas roupas para doar, porque eu estava usando 40 e agora eu estou usando 36. Eu estava com 58 quilos e agora eu estou com 54. E aí eu estou separando umas roupas para doar. E tem uma calça jeans que meu marido me deu, americana, muito linda. E aí eu peguei essa calça 40 e olhei para a calça e disse assim, essa calça é tão bonita. Aí veio uma voz na minha mente que disse assim, vai que você fica fortinha de novo, você não vai perder a sua calça. Eu falei, mas olha quem está falando comigo, o meu crítico interno. Mas eu não vou obedecer, eu não sou escrava de você. Eu vou doar essa calça sim. Porque observe, as mentiras, as historinhas que o seu crítico interno ele conta para você, ela tem ganhos, tá? Os sabotadores, ele quer que você se sinta bem, se sinta confortável, ele quer que você ele conta umas mentiras para você, mas tudo isso é inconsciente. Você, a partir de agora, nessa palestra, você vai entender como os sabotadores, eles sabotam você, eles tiram você de todo o roteiro. Sabe, é mais ou menos assim, é como se você quisesse planejar uma viagem e de uma hora para outra você está começando a planejar e daqui a pouco você já está em outro assunto. Tira você totalmente de rota. E o seu crítico interno é aquela vozinha dizendo para você, você não é capaz, nada disso funciona. Então você vai ficar comigo aqui até o final dessa palestra, eu vou liberar um link da playlist com mais de 90 depoimentos. No final dessa palestra vai ter mais de 10 depoimentos para você assistir. E aí, no final, o seu crítico diz assim, será que é verdade? Será que ela inventou esse depoimento? Será que esse programa dela funciona? Será que esse professor de educação física, nós temos aqui um professor aqui na nossa live, ele está falando a verdade? Só fica pensando. Então, o seu crítico, ele fica sempre jogando você para baixo. Ele quer que você desça de ladeira abaixo. Então, você não pode se tornar escrava do seu crítico interno. E a única maneira de você saber que ele existe, a partir de agora, é você ficando muito atenta, mas ficando muito atenta nas vozes que vêm na sua mente. Por quê? 90% dos nossos pensamentos, todos os dias, é sobre nós mesmos, e pior do que isso, é negativo. Porque muitas pessoas falam, ai, mas eu tô tão chateada, fulano tá pensando isso de mim. Mas não fica preocupada com isso. As pessoas, elas ficam 100% do seu dia pensando nelas mesmas e pensando negativamente sobre elas mesmas. Então, você devia se preocupar com os seus pensamentos com relação a você mesmo. Porque o que os outros pensam da gente, pouco importa, mas o que nós pensamos de nós mesmos, isso sim, isso vai construir o nosso futuro. Então você fica comigo até o final desse vídeo, que você vai descobrir qual sabotador vai dominar a sua mente. É o insistente? É o prestativo? É o hiperrealizador? É a vítima? O que será que a vítima faz para conquistar o que ela quer? É o hiperracional? Aquela pessoa que fala assim, ai, fulano é muito emotiva, que chata, não tenho paciência. É o hipervigilante, é aquela pessoa que arruma um monte de coisas, né, para fazer acontecer. É o inquieto, que nunca está satisfeito com nada. É o controlador, que quer que todo mundo seja controlado por ele. E ai, se você não obedecer. É o esquivo, quer que tudo se resolva naturalmente, porque eu sou uma boa pessoa. Então,
Fica comigo até o final dessa transmissão, que você vai descobrir aonde está a sua maior voz da autossabotagem. O crítico encontra defeito em tudo e em todos. Quais são os danos? Gera a maior parte da sua ansiedade, estresse, raiva, decepção, vergonha e culpa. Quantas de vocês se sentiram culpada? Começaram uma dieta, pisaram na jaca e pisaram fundo e não conseguiram mais voltar? E quais são as mentiras? As mentiras são muitas. Ele conta essas mentiras para você, mandando você comer para compensar. Eu recebi um comentário lá no Instagram que dizia o seguinte: depois que eu entrei na menopausa, aumentou minha vontade de comer doce 20 vezes. Eu falei, nossa, é justamente o seu crítico interno falando para você assim: olha, já que a menopausa é um processo muito dolorido, você já está ficando velha, você está envelhecendo, então você tem que comer todas as coisas que você gosta. Você pode morrer e deixar tudo para todo mundo. Por que eu estou dizendo essa frase para você? Porque essa frase foi dita para mim em uma das mentorias que eu faço do ano de 2019. Uma aluna falou isso para mim. Júlia, imagina, minha mesa da minha casa é farta, vou deixar de comer? Imagina. Essa menopausa que se dane, eu vou comer mesmo. Só que quanto mais gordura você come, mais vem o calor, mais aumenta a sua cintura vaginal, mais baixa a sua autoestima. Então, uma das coisas que a menopausa exige de você é um carinho especial. Eu costumo falar para as minhas alunas que o que a menopausa exige de você é como se você tivesse nascido outra vez. Depois que você entra nos 43, 45, 48, eu entrei na menopausa com 39. 39, pingou minha última menstruação e babai. O que acontece é que você precisa se reinventar. Só que a gente não se reinventa sozinha. Você precisa de uma pessoa do seu lado para segurar na sua mão e levar aonde você tem que ir. Você deve estar se perguntando, Júlia, mas qual é o tempo que leva essa menopausa? Tem a pré-menopausa, a menopausa propriamente dita e o pós-menopausa, que é para a vida inteira. Então, desde já, você vai precisar melhorar a sua alimentação, fazer atividade física todos os dias. A gente está com um professor aqui na sala, vai poder dar uma dica bem legal para vocês. Você precisa cuidar do seu sono, você precisa esfoliar o seu corpo, você precisa amar a sua imagem, mesmo que aí você ainda não esteja do jeito que você quer. Mas comece a se elogiar. Por que eu estou te falando isso? Quem gosta de estar do lado de uma pessoa que só reclama? Quem gosta de estar do lado de uma pessoa que só te esculacha? Nem o seu cachorrinho, nem o seu animal de estimação. Pois é o que você faz com o seu corpo. É o que você faz com a sua imagem. Quanto mais você se esculacha, pior o seu corpo vai ficando. Porque as nossas células, elas têm memória. Não tem gente que diz que conversa com as plantas? Pois é. Comece a conversar com o seu corpo. Comece a fazer uma esfoliação de açúcar no seu corpo. Elogie o seu corpo. Ele está ficando lindo. Ele está ficando perfeito. E por aí você vai, tá? Comece a fazer uma atividade física. Porque quando você começa a fazer uma atividade física, você desperta várias conexões neurais para você aumentar os seus cuidados com você mesmo. Olha a cara da pessoa. O que é o sabotador insistente? O que é essa pessoa? Que tipo de sabotador é esse? O sabotador insistente, tá? Ele tem uma necessidade imensa, extrema. É uma pessoa altamente perfeccionista. Quem se identificar com isso aqui, já pode escrever aí no chat, eu. A pessoa ela é altamente perfeccionista, teimosa, crítica de si mesmo, é mais ou menos assim. Ah, mas se eu não fizer perfeito, eu não vou fazer. Ah, aqui tem uma lista de alimentos para você seguir. Aí tá faltando um. Não vou começar, porque tá faltando um. Só quando eu tiver tudo. Ah, eu só vou começar a emagrecer quando acabar essa quarentena. Eu só vou cuidar da minha alimentação quando acabar essa quarentena. Então, a pessoa ela é altamente perfeccionista e metódica. É aquela pessoa que
adora, ela recebe comando. Se ela tem um chefe, e o chefe fala assim para ela, eu quero isso aqui perfeito, com essas cores, ela entrega exatamente perfeito. E na cabeça dela, nada está perfeito. Na primeira semana, ela perdeu 2 quilos com a Julia Kress. Ela fala, mas eu podia ter perdido 2,5 quilos, né? Pelo amor de Deus. Aí, vamos imaginar que ela recebe uma correção lá no grupo. Aí ela diz o seguinte, poxa, mas você podia ter me corrigido no particular? Poxa, me faz passar vergonha na frente de todo mundo. Mas o grupo é para isso mesmo, para ter uma correção, não é nada pessoal. Então, quais são os danos que isso gera na pessoa? Na pessoa que tem esse sabotador insistente? Gera muita ansiedade, nervosismo, né? E isso drena muita energia. Isso é muito desgaste. Então, se você tem esse sabotador, começa a ouvir as vozes do seu crítico interno. E quais são as mentiras que o insistente conta para você? Perfeccionismo é sempre muito bom. Não paga um preço muito alto por ele. Então, a pessoa tem que ser perfeccionista. Então, quais são os pontos de melhorias que tem que ter um perfeccionista? Você precisa manter o equilíbrio. Ok? Sua frase predileta. Olha a frase do insistente, perfeccionista. Eu preciso ser mais organizado. Não é assim? Você entra na casa da pessoa, tá tudo muito organizado, sapatos na entrada, tudo perfeito. Aí a pessoa entra na sua casa, ela vê o quadro assim um pouquinho torto, ela vai lá, põe assim o quadro, né? Ela nem fala com você, já entra direto já para colocar o quadro no lugar, né? O que foi? Não, eu preciso arrumar esse quadro porque me dá nervoso, né? De ver esse quadro assim meio torto. Funciona mais ou menos assim. E a sua frase, ela é flexível a mudanças. Então, assim, a pessoa, ela aceita mudanças, tá bom? E as meninas que fizeram o teste, tem um resumo muito maior, tá? Tem um resumo muito maior, vou mostrar aqui para vocês. Vocês que fizeram o teste, meninas, as meninas também do Instagram que quiserem fazer o teste, eu vou encaminhar para vocês. É um tanto assim para vocês imprimir, tá? Isso aqui tá super resumido para você entender como que funciona a sua mente. Agora você deve estar se perguntando assim, Júlia, mas aonde surgiu esse sabotador insistente, né? Insistente. Normalmente o insistente, ele é aquela pessoa que ele gosta de fazer para agradar. Ele gosta de agradar. É mais ou menos como se fosse um pedinte. Tá sempre ali fazendo as coisas para agradar. Deixa eu ver aqui, pegar o óculos para me ler melhor. Peraí. Tá sempre fazendo as coisas assim para agradar, porque o que acontece? Ele tem uma afeição, ele dá muito assim, né? Então a pessoa tá fazendo muito para agradar, e aí ele agrada mais as pessoas do que suas próprias necessidades. Ele coloca as pessoas mais ao topo do que suas próprias necessidades. É mais ou menos assim. Para você que trabalha fora, você deixa de tirar os seus 15, 20 minutos de almoço porque o seu chefe pediu para você ir ao banco para ele. Mas o chefe só diz o seguinte, olha, se você tiver um tempinho livre, você vai ao banco para mim? Você pode ir ao banco para mim? Ah, sim, eu já ia mesmo ao banco. Nem ia ao banco, mas disse que ia só para agradar. Entendeu, meninas? Então, isso foi desenvolvido lá quando você era criança. Você desenvolveu isso, mas agora na vida adulta isso não é mais importante. Prestativo. Prestativo. Prestativo, ele tem uma necessidade imensa de aceitação. Sabe aquelas pessoas que tudo que vai fazer, pergunta para o filho, pergunta para o marido, pergunta para a amiga, pergunta para o taxista. Aí se tiver um que der uma resposta negativa, pronto, já estragou tudo. Então, esse sabotador prestativo, ele está atrapalhando a sua vida, tá bom? Adora fazer tudo para os outros, né? Quais são os danos? Ele faz com que você perca de vista as suas próprias necessidades. Então, você precisa ser um pouco mais autêntica, tá bom? Coloca tudo em primeiro lugar. E você vai ficando para o final da fila. Agora, nessa época agora de
de coronavírus, não tem mais a desculpa de que não tem um tempo, né? Mas antigamente era o seguinte: ah, eu não tenho tempo porque eu vou pegar o meu filho na escola, a minha amiga também pediu para pegar o menino dela também, quando eu chegar eu vou fazer isso, isso, meu patrão, minha patroa, pro meu trabalho, eu tenho coisa para fazer em casa. Eu falo assim, você não tem 10 minutos para fazer 10 polichinelos? Não tenho tempo. Pois é, você não tinha prioridade. Mas 10 minutos todo dia para fazer 10 polichinelos para começar, todo mundo tem. Só que como você não consegue se colocar na sua agenda de prioridade, e aí você faz isso para agradar todas as pessoas, você ficando para o final da fila, e a pessoa que quando você diz um sim para uma pessoa, querendo dizer um não, você tem que escolher quem vai levar o não da história. Quem vai levar o não é quem está te pedindo ou é você. Porque quando você diz um sim para agradar uma pessoa, você está dizendo não para você. E isso causa uma angústia, isso causa um estresse. Que a pessoa fala assim, meu Deus, eu queria tanto ter coragem de falar um não, mas eu não consigo dizer não. Eu tenho medo de perder minha amiga. O que será que ela vai pensar de mim? Ela vai pensar de mim que eu sou uma pessoa má. É mais ou menos assim. Você empresta dinheiro para uma pessoa que não é prestativa. Você é prestativo, e aí você pega o dinheiro da sua conta, do seu IPVA do seu carro, e você empresta para uma amiga, porque você é prestativa. O que acontece? Daqui a um mês, você tem que pagar o IPVA do seu carro. Sua amiga fala, mulher, você não está vendo? Eu não estou recebendo nada. No meio desse coronavírus, no meio dessa pandemia, eu não estou recebendo nada. Tem um pouco mais de paciência. E aí você fica angustiada. Quem emprestou o dinheiro, seu marido está no seu pé, você tem que pagar o IPVA do carro, não tem de onde tirar, mas você foi prestativa. E o prestativo, normalmente, ele faz coisas que ele não consegue dominar depois. Aí vem o crítico interno. Vem a angústia, vem essa ansiedade, vem a baixa autoestima, vem a falta de coragem. Então, quando você quer dizer um não para a pessoa, esse não existe várias maneiras de você dizer um não, né? E quais são as mentiras? Quais são as mentiras que o sabotador prestativo fala para você? É que você está agradando os outros porque é uma coisa boa de se fazer. Se eu não faço por mim, ajudo os outros altruisticamente, sem pedir nada em troca. Só que isso causa muita angústia, muita ansiedade, tá? Então é o seguinte, lá quando era criança, você acostumou a fazer tudo para as pessoas sem pedir nada em troca porque você era uma criança. Só que quando você cresceu, se tornou um adulto, se você continua com essa mesma atitude de não saber dizer não, de fazendo para agradar, pior do que isso, é comer para agradar. Você já viu quando o seu marido traz uma pizza? Você já viu quando você está na frente de um prato, quando você vai para uma churrascaria, para um restaurante, já que eu estou pagando, né? Estou pagando, vou comer tudo mesmo. E aí você vai lá e come. Até se esbanjar. Você viaja lá com o maridão e fala assim, café da manhã de hotel, tudo por conta, mas eu vou comer até rachar. Café de hotel também engorda muito. Então, são essas coisas que você precisa aprender a diferenciar. Então, quando você se coloca na sua lista de prioridade, tá? Isso acontece muito. Crianças que tiveram pais ausentes, elas desenvolvem esse sabotador. Lembrando que você já é uma mocinha, você precisa de alguma forma identificar essas vozes e entender que você pode dizer um não para uma pessoa, que você não vai perder a amizade, você não vai perder um aluno, você não vai perder, enfim, as suas amizades, as suas amigas, porque você vai dizer não para elas. Então é o seguinte, as pessoas, elas pensam o que elas querem da gente. Eu não me importo, mas eu me importo com aquilo que eu penso sobre mim.
O que você pensa sobre você é que é a coisa mais importante da face da Terra é o que você pensa sobre você. Porque nós temos 180 milhões de pensamentos todos os dias. Sendo que 90% desses pensamentos, eles são destrutivos e negativos sobre você mesmo. A pergunta é, e quem vai estar pensando em você? Poucas pessoas. Porque todo mundo só pensa em si próprio. Por que a minha foto está nesse hiperrealizador? Porque eu sou, o meu maior sabotador é o hiperrealizador. E o que é uma pessoa hiperrealizador? É uma pessoa altamente concentrada no sucesso externo e tem uma tendência workahólica. Cultiva relacionamentos profundos. Eu sou de poucos amigos verdadeiros, mas eles são de longas datas. E a função desse sabotador, do hiperrealizador, é que quando eu era criança, os meus pais, eles colocavam as crianças para trabalhar na roça. E meu pai sempre dizia, eu só pago quem chegar no primeiro lugar. Então ele dava lá uma tarefa para a gente fazer, normalmente era limpar os roçados, era capinar. E aí ele dava blocos para a gente capinar. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade quando eu desenvolvi esse hiperrealizador. E ele falava, só vai ganhar as moedinhas quem acabar primeiro. Quem acabar por segundo não vai ganhar moedinha, assim como quem acabar por último não vai ganhar as moedinhas. E eu sempre batalhava para ser em primeiro lugar. Então, hoje, quais são os meus vícios, né? Eu tenho um vício em trabalho e eu sinto uma necessidade imensa de melhorar a cada dia. Se eu não tiver em produção, na minha cabeça, eu não tenho valor merecido. Então, o meu foco é ação contínua, ação contínua, ação contínua. Necessidade é melhor, é a coisa melhor que eu faço. As meninas do grupo, meu apelido lá é general, porque toda hora é ação contínua. Corrige os pratos de todo mundo. É assim, é isso. Então é o seguinte, comigo vai ou não vai? Hoje eu mandei um áudio para uma aluna falando o seguinte, você tem muita sorte de ter eu como sua mentora fazendo o seu acompanhamento. Esse acompanhamento que eu faço é fora do Brasil. A pessoa não mora no Brasil. Por quê? Nenhum profissional, sábados, domingos e feriados, estaria respondendo, estaria fazendo um acompanhamento com você a longa distância. Eu falei para essa minha aluna, se você não baixar de peso comigo, você não baixa com mais ninguém em cima da Terra. Porque você tem todo o suporte necessário que você precisa para você chegar na sua melhor forma. E eu tenho certeza absoluta que eu dou o meu melhor para cada aluna. Então, são as mentiras que o meu hiperrealizador, meu sabotador, ele conta para mim. Minha autoaceitação. Viu que eu acabei de falar? Que eu preciso estar em produção para eu me aceitar mais. Eu preciso produzir resultados, mostrar uma boa imagem. É mais ou menos assim. Quem é meu aluno sabe, quem me segue no Instagram sabe. Eu preciso ter a alimentação mais perfeita da história da humanidade, porque eu já fui bem gordinha, meninas. Eu já tive 1,05 m de cintura. Ó, era assim, mais ou menos. E hoje a minha cintura é 74. E aí eu preciso, de alguma forma, estar sempre em produção, mantendo a minha melhor alimentação, 8 horas de sono, bom descanso, me elogiar todos os dias. Enfim, eu tenho o meu ritual, que eu ensino para as minhas alunas também, as meninas já sabem. Então, existe um ritual de coisas para fazer. Ai, Júlia, me dá uma dica para eu me livrar do sintoma da menopausa? Olha, uma dica eu até posso dar para você sem problema nenhum. A questão é se você vai fazer, se os seus sabotadores eles vão permitir que você tenha ação contínua, que você tenha foco todos os dias, tá? Agora vamos falar da vítima, né? A vítima, ela por si só, o nome já diz. A vítima, ela é muito emocional, ela é muito temperamental, ela chora à toa, ela tem tendência a se martirizar. Ó, pobre de mim, ó, coitada de mim, quando eu tinha 5 anos de idade, fizeram isso comigo. Então, a vítima, ela tem tendência a ser uma pessoa depressiva. E ela não tem culpa disso. Ela desenvolveu isso lá na infância. A vítima, normalmente, elas tiveram um pai muito severo,
muito severo, pais que colocaram elas para baixo, jogaram a criança para baixo. Ah, isso você não consegue, você é um derrotado, você nunca vai entrar numa faculdade, você nunca vai se casar, você nunca vai arrumar um emprego. Entendeu, meninas? E aí, isso ficou na cabeça da vítima. A vítima, ela não assume responsabilidade. Tudo é culpa de todo mundo. Ah, mas eu só comi porque me trouxeram aqui para casa. Ah, mas eu só fiz isso porque o fulano fez isso para mim. Ah, mas eu só comi aquele pudim, sabe por quê? Porque a minha amiga me trouxe. O que eu vou dizer que eu vou dizer para ela? O que eu vou falar para minha amiga que me trouxe um pedação de pudim desse tamanho? Mas a minha amiga me convidou para o churrasco. Agora não dá, essas coisas, né? Ah, mas eu vou chegar no churrasco, eu vou comer o quê? Ah, tem muita coisa para você comer lá. Ah, não, todo mundo vai estar comendo, todo mundo vai estar com seu copinho de cerveja na mão, e eu vou dizer o quê? Que eu estou de dieta? Não, você não precisa falar que você está de dieta, né? Eu tenho certeza absoluta, se você falar que o seu médico te proibiu de comer carne vermelha, linguiça e asinha, todo mundo vai respeitar. Então, só está faltando um bom álibi. Quais são os danos que o sabotador vítima faz com a pessoa que tem esse sabotador no topo da sua lista? Desperdiça energia mental e emocional. E as outras pessoas que estão à sua volta, elas se sentem frustradas por não conseguirem fazer você feliz. É mais ou menos assim, meu amor, o que você tem? Não sei. Como eu consigo fazer que você fique bem? Nem eu sei. Sabe essas coisas? A pessoa quer ajudar, se sente frustrada, mas nem a pessoa sabe. Normalmente isso acontece muito quando a gente está no climatério e na menopausa. A gente não entende a nossa cabeça que pira. E aí a gente fica assim, sabe? Porque esse sabotador, ele é desenvolvido lá quando criança. Mas aí ele vem até a vida adulta. Então, quando você começa a entender, vou dar aqui uma dica para vocês, menina, de ouro. Você vai anotar aí no seu caderno, na sua folha, no seu caderno, enfim, o que você tiver aí, numa folha, enfim. Quais são as 10 coisas que você mais se orgulha de ter conquistado? Que não te gerou nenhuma frustração. E aí, a segunda é merecimento. A vítima, ela acha que ela não merece nada. Você leva uma vítima no restaurante e aí vem aquela salada maravilhosa, ela fala assim, nossa, você vai pagar o preço dessa salada para mim? Com esse preço aí eu comprava era 50 pés de alface. Mas você se acha merecedor de estar sentado aqui? Não, mas isso aí não. Vocês estão entendendo, meninas, que a vítima, ela distorce assim, as coisas? Mas você não tem culpa. Isso foi desenvolvido lá na infância. E se você fizer o teste dos sabotadores, você vai encontrar os pensamentos, os sentimentos, as mentiras que você conta para você mesmo. Você vai encontrar tudo isso. Agora nós vamos para o sexto, hiperracional. O hiperracional, a função desse sabotador hiperracional funciona assim. É uma pessoa que fala assim, nossa, fulana não tem coração. São aquelas pessoas que são céticas. Mais ou menos assim. Quero ver. Ver para crer. Você fala assim para essa pessoa. Meu marido é mais ou menos cético. Fala assim, amor, isso. Só um minutinho que eu vou consultar no Google. Me dá uma raiva. Mas tudo bem, vai consultar no Google. Aí lá vem ele. Acho que você tem razão. Então, a pessoa cética é aquela preto no branco. Eu tenho que ver para crer. E detalhe, ela é o contrário da vítima. Ela não esconde, ela é racional. Nada de emoção. Hiperracional chorar? Jamais. Você pode estar caindo aqui as lágrimas do lado dela, que ela nem tchum para você, tá? Tem uma tendência forte. É uma pessoa assim, resistente. Normalmente, o hiperracional, ele é o líder da casa. Ele é o chefe. Vocês já viram aquelas criancinhas que logo na escola, elas desenvolvem uma liderança muito alta? Quando você está na faculdade, normalmente essa pessoa, onde ela está, tem um grupo de pessoas em volta. Então, é uma pessoa hiperracional, hiperconcentrada. Quais são os danos? Tendência forte ao ceticismo e ao debate. É aquela pessoa que adora tudo que você fala para ela sempre está teimando com você, ela vai pesquisar para saber se você está falando a verdade,
e ela tá ali. Ela adora um bate-boca, mas assim, sabe? Você tá perto dela, ela tá sempre ali teimando com a pessoa, porque o hiperracional, ele acha que ele tem sempre razão. Falei para você, eu estava certo. Eu estava certa. Então, é aquela pessoa que tem uma necessidade de ter sempre razão, tá? É uma pessoa que é intelectualmente arrogante. Esse arrogante não é um arrogante, é um arrogante. E quais são as mentiras que o hiperracional, ele conta para ele mesmo? É uma coisa assim, que ele deve se proteger dessas emoções desnecessárias. Ele vê uma pessoa emotiva, fala assim, nossa, pra que isso? Chorar pra quê? Não vejo necessidade nessas coisas. Você exagera nas coisas, né? Então, é uma pessoa que ele é muito racional, enfim, em suma. Tem que manter o equilíbrio. Hipervigilante. A mulherada hipervigilante vai já me entender o que eu estou falando aqui. Foca no que dá errado. É mais ou menos assim. Não te falei que você ia errar? Não te falei que isso aqui ia dar errado? E é uma pessoa que tem uma dúvida crônica sobre si mesma, expectativa muito alta do perigo, tem muitos pensamentos negativos, está sempre achando que o pior vai acontecer, sempre achando que tudo de ruim vai acontecer se ela botar a cara na rua. Quais são os danos? Ela é uma pessoa muito desconfiada, tem um grau de ansiedade muito alto, por ela pensar muito negativo, lembra? 90 milhões de pensamentos, 180 milhões de pensamentos, onde 90% são negativos? Pois é. O hipervigilante, ele é assim. O hipervigilante também é aquela pessoa que tem 10, 15 dietas na gaveta, não faz nenhuma e fica procurando uma receita mágica para conseguir emagrecer e se livrar dos sintomas da menopausa. Ele fala mais ou menos assim, quer confiar nas pessoas, mas fica desconfiando. É mais ou menos assim, olha, eu acho que eu vou me transformar na aluna da Julia Kress. Mas será que vale a pena? Mas será que aqueles depoimentos no YouTube são de verdade? Mas se esse curso não funcionar? Você tem 15 dias de garantia. Mas e se eu passar meu cartão e for clonado? Boleto. Mas e se eu for na casa lotérica e pegar coronavírus? Você entendeu? Sempre focando no negativo. E quais são as mentiras que você conta? O hipervigilante conta para ele mesmo. A vida é cheia de perigo. E eu não vou ficar por aí me expondo. Se eu não me cuidar, quem vai se cuidar? Quem vai se cuidar? Então, o hipervigilante, ele é exagerado no negativo. Então, o negativo traz muito estresse. Então, vamos lá, mulherada do hipervigilante, vamos focar no positivo. É o positivo que vai solucionar todas as nossas questões. O negativo, ele vai sempre existir. Você já ouviu falar que aonde você foca, aumenta o foco? O inquieto, qual é a função? São só 10, tá, meninas? A gente já está no 8º. Já estamos chegando na nossa reta final aqui da palestra. O inquieto, em constante busca de emoções. Raramente fica satisfeito com a atividade do momento, adora variedade. O inquieto é mais ou menos assim. O inquieto, ele tem dificuldade de segurar no emprego. O inquieto tem dificuldade de segurar um relacionamento. O inquieto, ele tem dificuldade de rotina. Olha, colocar o inquieto numa rotina é uma tarefa árdua. Porque o inquieto, ele gosta de novidade. O que excita o inquieto é coisas novas, né? Então, o inquieto, colocar ele numa alimentação para ele seguir um passo a passo, colocar ele numa alimentação... Nossa, tarefa? O quê? Eu fazer tarefa? Amanhã. Quando chega amanhã? Amanhã. Chega amanhã? Amanhã. Você entendeu o que é? O inquieto, ele não tem paciência. É uma pessoa, assim, muito impaciente. E detalhe, é tudo para já. Ele não faz, mas aí ele quer tudo para já. Como que eu faço para emagrecer rápido? Eu falei, mas se você fizer o que foi determinado pela doutora Viviane de Andrade, você vai conseguir. Ah, não, isso é tudo muito fácil. Mas será que funciona? É mais ou menos assim. Quais são os danos? Ele procura novos estímulos constantemente para poder ele achar que ele está no foco, né? Por isso ele perde o foco. Então, é mais ou menos assim. É como se você fosse uma viagem, você vai para Minas de carro.
Aí no meio do caminho você fala assim, ah, não, acho que eu não vou para Minas, não, eu vou para Salvador. Aí chega, aí tá no caminho para Salvador, a estrada tá muito cheia, acho que eu vou para São Paulo. Então, o inquieto, ele tem dificuldade de finalizar projetos. Quais são as mentiras que ele conta para ele mesmo? Ao se manter tão ocupado, você está vivendo a vida intensamente. Então, ele tem a ligeira impressão que está vivendo intensamente, mas, na verdade, ele precisa de ter uma rotina de começo, meio e fim. E aí ele se sente muito cansado, estressado, porque não finaliza o projeto. Tudo que começa não termina. É mais ou menos como se você fosse varrer a casa e no meio que você está varrendo aqui a sua casa, o seu escritório, aí pinta uma ligação, você põe a roupa e vai. Aí quando você está indo para tal lugar, no meio do caminho, pintou uma outra coisa, você parou e foi para outro lado. É como você começasse aqui a fazer atividade física, no meio da aula da atividade física, pintou uma ligação, você parou e ficou de bate-papo com uma pessoa, quando você cuidou, acabou a aula. Meu Deus, já acabou a aula? E vai dando aquele cansaço, aquele estresse, e vai aumentando o seu cortisol, e quanto mais aumenta o cortisol, mais aumenta as sensações de desânimo. É terrível. Então, vamos ficar atenta. A coisa mais importante aqui dessa palestra é você ficar atenta à conversa interna. Que conversa fala para você? Você lembra que eu estava com a calça jeans na mão? Euzinha, hein? Que conheço todas as vozes. Eu estava com a minha calça jeans na mão, que eu comprei nos Estados Unidos há uns 10 anos, mais ou menos. Eu estava bem fortinha. E aí eu pensei, eu gostando dessa calça, acho que eu vou doar essa calça. Aí a voz, cara, é assim muito rápido, é questão de segundos. A voz falou o seguinte: mas se você ficar forte de novo, você já doou a calça. Aí eu falei, vou guardar aqui. Vou guardar nada. Já tem endereço certo. Quem guarda roupa que era mais cheinha, vai ganhar peso de volta, porque a sua mente ela vai te levar para lá. Porque é lá que está o foco. Então, não vamos dar desculpas. Controlador. Olha só, meninas. Olha lá o controlador. O controlador funciona mais ou menos assim. Ele chega para você no meio de uma conversa e aí fala o que você tem que fazer. E se você, amiga, não obedecer essa ideia do controlador, o controlador fica furioso. O controlador, ele prepara uma comida para você, igual um espelho, que você se olha e vê no prato com gordura. E se você não comer, sabe o que o controlador vai dizer? Você não gosta da minha comida, você não gosta mais de mim. Como que você tem a ousadia de falar não para mim? Você não tem coração. Lá vem a chantagem, né? O controlador, ele precisa manipular, tá sempre manipulando as pessoas. Mas não tem nada de errado com isso. É só você saber entender que quando você é controlador e você dá uma ideia para uma pessoa e essa pessoa não te obedece, é porque ela tem suas ideias próprias, tá? Danos. Isso causa muita ansiedade, impaciência, porque o controlador tá igual esse com o bonequinho, ó. Ele precisa estar no controle, né? As mães, em geral, elas são muito controladoras com os seus filhos. E quanto mais elas controlam, mais eles escapam. Tem esse controle, né? O controle com os filhos, eles é importante. Mas esse controle exacerbado de controlar tudo, né? Tudo. O menino já tem 28 anos de idade, o menino já tem 30 anos, já casou, já tem esposa, mas a mãe tá lá controlando tudo, querendo saber tudo, dando ideia, você tem que fazer isso, 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 isso. Então, tem que colocar a dose aí, tá? Mãe controladora, namorada controladora. Não, namorada é demais. Namorada uma namorada que controla, que é muito controladora, impaciente, gera muita ansiedade. Passa aqui um WhatsApp aqui para a pessoa, aí a pessoa demora 5 segundos para visualizar. Olha, ele já está com outra. Olha o que está acontecendo aqui. Eu preciso comer alguma coisa. Ai, meu Deus, preciso beber. Estou ficando ansiosa. Então, é importante respirar fundo e pensar: será que eu não estou exagerando? Eu assisti aquela palestra com a Júlia e eu me identifiquei muito.
Mas aonde que o controlador entra na menopausa? Na sua vida pessoal. Na sua vida pessoal. E o controlador, ele adora uma competição. Controlador, se tiver controlador lá nas minhas alunas, quando eu passo lá um desafio, eu falo assim, olha, esse desafio aqui de 7 dias, igual esse desafio que eu vou fazer segunda-feira com as minhas alunas, você pode conseguir eliminar 3 quilos. Aí o controlador me chama no WhatsApp. Júlia, eu ganho o quê? Se eu perder esses 3 quilos. Eu falei, você ganha uma cintura nova. Não. Vou fazer de tudo para me eliminar esses 3 quilos essa semana. Você vai me dizer o que você vai me dar. Eu falei, não. Você vai ganhar uma cintura nova, você vai aumentar a sua autoestima. Aí o controlador fica chateado. Porque ele queria me dar a ideia que ele teria um prêmio se ele perdesse os 3 quilos e ele não conseguiu, né? Então, ficou nervoso o controlador. Quais são as mentiras que o controlador conta para ele mesmo? Sem mim, você não vive. Você não consegue fazer nada sem mim. Ai de você se eu não existisse. Ai de você se eu não controlasse as suas ações. E eu não suporto ser controlada. Ai de você se você tentar controlar um controlador. Você não tem noção do que é que isso pode acontecer. Bom, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa palestra. O 10 é o último, é o esquivo. E o esquivo, como é que funciona esse processo de autossabotagem do esquivo? O esquivo, ele é aquela pessoa que fica em cima do muro. Ele foge das tarefas, não quer fazer tarefa, ele foge dos conflitos desagradáveis. Ele acha que tudo vai se resolver com o tempo. É aquela pessoa que está sempre em cima do muro. Então, quem está em cima do muro sempre leva mais pedradas. Precisa definir de que lado você está. Mas eu não quero desagradar ninguém. Eu sou neutra. Né? O esquivo está sempre fugindo. Ele não assume responsabilidade. O esquivo, se ele tiver que confrontar com alguém, o esquivo prefere desaparecer. Evita conflitos, porque realmente ele acha desnecessário que tudo vai se resolver naturalmente, sabe? Vamos apaziguar, colocar panos quentes até um determinado momento, esperando o momento certo, ok. Mas tem que colocar os panos quentes e tem que esperar o momento certo. Minha mãe dizia que a coisa mais óbvia é o dia da aveia. Era o dia que ela pedia dinheiro para comprar roupa das crianças. Era o dia que meu pai recebia. Então, sempre tem um dia certo para falar de determinados assuntos, principalmente em relacionamentos, tá bom? Quais são os danos? Ele desenvolve o hábito de procrastinação. Tá sempre deixando para amanhã. Tarefa? Amanhã eu faço. Assistir às aulas do programa do Menino Menopausa? Olha, eu vou tirar umas horas, eu tô sem tempo. Tá sem tempo por quê? Minha casa tá em obra. O que você faz na parte da manhã? Passar almoço para os pedreiros. De tarde eu descanso. Eu falei, é cara de pau, né? De tarde tá deitada lá na sua rede descansando. Vem me dizer que não tem tempo? Vem enganar outro, né? Dá não acredito não. E aí minimiza a importância de alguns problemas reais e não quer enfrentar. Normalmente o esquivo é aquela pessoa que ela atura relacionamentos abusivos. Ela acha que um dia o esposo dela vai acordar e vai ser a pessoa que ela deseja que ele fosse. Mas esse desejo é só interno, que nunca teve uma conversa ali, olho no olho, para que as coisas fossem resolvidas. Porque da mesma forma que você tem que ir no espelho e ter uma conversa com você mesmo para colocar isso para fora, no relacionamento precisa ter essa conversa. E o esquivo, ele está sempre esperando que as coisas se resolvam, né? Um prato quebrado nunca vai ser o mesmo. Então, quando o prato quebra, você tem que juntar os pedaços e chegar para a pessoa e falar, isso aqui quebrou. A confiança no relacionamento está se quebrando. Vamos conversar, vamos ajustar. E normalmente quem é esquiva, a pessoa acha que se falar do assunto, está desconfiada que o esposo dela está pulando o muro, está desconfiada que o dinheiro do esposo não está sobrando para casa, não tem coragem de falar, não tem coragem de chegar para a pessoa e falar, poxa, o que está acontecendo? Vamos ver aqui e tal. Então, ela minimiza a importância dos problemas, né? Acha que tudo vai ser resolvido. Então, ela está sempre procrastinando, isso causa estresse, baixa estima, a pessoa começa a comer sem parar.
que precisa ter coragem. Eu sou uma frouxa. Eu não consigo falar, eu tenho medo. Ele pode piorar se eu falar. Essas coisas, né? Então, são as mentiras que o seu sabotador esquivo conta para você, né? Eu sou uma pessoa boa, estou poupando os outros de sofrer. Está positivo, evitando problemas. Ele pensa que ele está positivo, evitando problemas. Mas, na verdade, ele não tem a coragem, que a autoestima do esquivo é tão baixa que ele não tem coragem de falar. Hora do aluno falar. Eu sei que vocês estão loucas para falar. O professor Carlos é um professor, foi indicado por um professor do Projeto Ser Magra. O Projeto Ser Magra é um programa presencial aqui no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema, onde ele dá aula todas as segundas-feiras e às sextas também, lá na praia. É um professor muito querido, super carismático. As meninas adoram o professor, que ele explica tudo muito bem explicadinho. Também é o meu personal trainer do sábado, hoje quase morri. Estendida no chão lá, pedindo socorro para o meu marido não me levantar, que quase me matou. E o professor Carlos é uma pessoa assim que pode dar umas ideias bem boas para você. Carlos, pode se apresentar, formação, onde mora? Para quem não me conhece, eu sou o professor Carlos, sou professor das segundas-feiras, né? Normalmente sou professor das segundas-feiras. Eu me formei na Castelo, né? Me formei junto com o antigo professor, o Matheus Sarriá, né? O antigo professor do projeto. Sim. E ele me indicou para trabalhar no projeto, porque eu tinha o perfil para trabalhar também com aula coletiva, né? E eu já sou amigo dele de longa data. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar muito com aula coletiva, né? Em específico a ginástica localizada e crossfit, né? E nisso eu comecei a treinar essa coisa de saber dar aula, saber explicar a aula, saber detalhes que os alunos normalmente têm dificuldades. Aí eu sempre gosto de estruturar a aula com variedades ali, padrão de movimento, do mais difícil para o mais fácil, né? Para você conseguir atingir ali o aluno mais, digamos assim, um nível menor até o nível maior. Então, às vezes o aluno que entra na aula, né? Começa a fazer a aula ou quer começar, ele às vezes se sente muito envergonhado por, às vezes, não conseguir fazer todos os movimentos, né, no nível mais difícil. Só que é um padrão, né? Normalmente a gente monta uma aula para o nosso melhor aluno, né, o nosso aluno mais avançado. Por quê? Se eu montar uma aula muito fácil, o aluno que está mais avançado ele vai deixar de avançar, né? Então é muito mais fácil eu criar um padrão menor, né, uma coisa mais fácil para alunos iniciantes, porque são em poucas quantidades. Professor, é o seguinte, eu gostaria que você dissesse o seguinte: qual é a melhor atividade física para a mulherada depois dos 40? Normalmente é um desânimo, né, meninas? Escreve aí no chat. Não dá um desânimo danado. Fazer ginástica em casa, bate ou não bate um desânimo? Sinceramente, seja sincero. Bate ou não bate um desânimo? Olha lá, a André falando assim. Bate um desânimo. Então, professor, é o seguinte, eu quero saber, muito importante, qual é a importância da atividade física, não só para aumentar a sua imunidade, mas qual a importância da atividade física para a saúde no contexto geral, principalmente nessa fase que os hormônios estão abalados? Então, quando a mulher começa a entrar no processo de menopausa, né, você vai ter uma queda bruta ali da quantidade de secreção de hormônio no seu corpo. Só que o ser humano ele tem a necessidade de estar em movimento justamente para continuar essa secreção hormonal. Então, se você tem um corpo de um ser humano parado, o seu corpo entende o quê? Vou parar de produzir o hormônio na quantidade que ele precisa. Então, se você não pratica atividade física, menos secreção hormonal. Aí soma a questão da menopausa, né? Você vai ter um agravo aí muito maior do que o normal, né? Então, eu falo isso para todo mundo, não só pessoas que estão em menopausa, né? Mas tem que praticar atividade física. Você já, querendo ou não, já é um pouco complicado porque você está praticando algo contra-instintivo, né? Não é do instinto do ser humano treinar, nunca foi. Por quê?
Nós temos que viver, nós temos que sobreviver utilizando menos energia possível, justamente para continuar vivendo. Então, você já sair da comodidade para ir treinar, fazer algum tipo de atividade, já é contra o seu instinto. Porque o ser humano ele gosta da comodidade. É muito fácil eu ficar parado, né, sentado, comendo, enfim. Então, falo isso para todo mundo. Quebra isso da sua cabeça, tenta quebrar isso da sua vida, tá? Até você encontrar o prazer no treino. Porque da mesma forma que você consegue encontrar o prazer em comer muito, você consegue encontrar o prazer em levar uma vida saudável, em treinar, em comer bem, né? em se motivar e até mesmo melhorar a sua autoestima. Mas o quê? Qual é o nome do hormônio que se produz quando você faz atividade física? Endorfina. Endorfina. E como é que a gente produz endorfina fora da atividade física? Tem várias maneiras, eu sei quais são, mas você pode explicar para os meninos? Fora da atividade física, olha, a endorfina ela tá ligada ao hormônio do prazer, né? Sim. Então, quando você treina, né, se você treina em uma intensidade grande, você consegue liberar endorfina. Só que eu realmente não sei te dizer, sei te dizer na parte da comida, porque quando você come, você libera também essa endorfina, mas eu não sei. Não Quando você sei. faz amor com a pessoa que você ama. Opa! É atividade. A atividade, não deixa de ser, né? É Então, atividade. Então, mas acontece que às vezes o desânimo é tão grande, como eu falei no início, sim, você não tem vontade de nada, né? O marido vem quente, realmente. tô gelada. Então, tchau, hoje não. Eu dava tanta desculpa que eu falava assim, a última foi essa. Vou arrumar as minhas gavetas de calcinha sábado à noite. Ele falou, não, essa eu não aguento. Essa eu não aguento. Qual é o tipo de atividade física mais provável, mais fácil de fazer para fazer em casa? Você poderia dar aí alguma instrução para as meninas? O que elas poderiam fazer em casa, usando uma cadeira? Eu não quero que você faça nada, eu quero que você explique, usando uma cadeira, usando um sofá, tipo os exercícios que você dá no grupo do Projeto Ser Magro. O que elas poderiam fazer em casa? 10 polichinelo para começar? Para as meninas, porque assim, as suas alunas, que são minhas também, estão aqui no grupo. Só que tem 3 meninos do Instagram aqui que, de repente, pode levar essa ideia para casa. A Sim. pessoa está totalmente sedentária, mas ela tem muita vontade, mas ela precisa startar. Ela tem que fazer uma aula inteira, só 10 minutos tá bom. Começa como? Então, eu vou falar isso no modo geral, tá? Aí vai dar para você aí separar mais ou menos como você pode iniciar, até mesmo em casa, fazendo sozinho. Normalmente, tem muitas pessoas que pegam vídeos no YouTube para treinar, então o que eu vou passar aqui não é nada fora desse padrão, tá? E normalmente não causa nenhum tipo de Lesão. malefício. Não causa lesão, não causa nenhum tipo de malefício. Para você começar, você tem que entender que o seu corpo, né, para uma pessoa que não pratica atividade, você leva anos para ser o que você é. Então, primeira coisa, sua cabeça. Você tem que trabalhar sua cabeça. Não vai ser em 2 dias que você vai resolver o problema. Se você levou 20 anos engordando, se fosse o proporcional, você teria que levar 20 anos para emagrecer, né? Então, tem que ser trabalhado primeiro a cabeça, tá? Segundo ponto, isso aí, esse primeiro ponto você faz isso com maestria. Segundo ponto, entender das capacidades do corpo. Quais são as capacidades? Força, resistência, flexibilidade que entra dentro dessa capacidade, coordenação, tá? E velocidade, tá? Então, o que eu tenho que trabalhar para começar a fazer o meu corpo ser mais eficiente? Eu tenho que trabalhar todas essas capacidades. Como eu posso trabalhar isso em casa? Primeiro, trabalhe a sua flexibilidade. Alongamento. Normalmente uma pessoa sedentária, ela perde muita flexibilidade, perde mobilidade. Então, quando um professor fala assim, faz um agachamento, a pessoa não consegue nem agachar, porque joelho dói, tornozelo dói, coluna dói. Sim. Por quê? Você está todo enferrujado.
Você tem que começar a trabalhar a sua flexibilidade, porque isso vai ajudar a lubrificar as articulações. É o início de tudo, né? Flexibilidade. Segundo, né? Saiu da flexibilidade, você vai começar a trabalhar as outras capacidades, ou a força, ou a resistência, ou a velocidade. Isso aí, qual é a ordem? Não tem ordem, depende do que você precisa. Mas então, o que você precisa é emagrecer? Trabalha a sua resistência. Se você quer ficar forte, trabalha a sua força. Então, para a mulher que quer emagrecer, tem que trabalhar a resistência. Como eu trabalho a resistência? Eu tenho que fazer quantidades de repetições altas, que vai fazer a minha circulação sanguínea ser ativada lá por mais tempo do que um período curto. É isso que vai fazer eu levar oxigênio para a molécula de gordura e vai fazer eu queimar essa gordura usando como energia. Então, eu preciso ativar a minha circulação. Como que eu ativo a minha circulação? Movimentos simples, tá? Repetições, altas repetições, movimentos simples, eu posso fazer polichinelo, eu posso fazer o agachamento normal. Ah, sinto dor no joelho. Faz o agachamento que você consegue levantando do sofá. Vou tocar minha bunda no sofá e vou levantar. Já é ali um padrão de agachamento. Tá? E você pode usar isso também como exercício. Tudo você pode usar como exercício. Você pode fazer esse agachamento. Você pode fazer a flexão lá naquela parte alta do sofá, que isso vai ajudar você a ganhar força no seu braço. E aí você vai trabalhando o seu corpo ao longo do tempo. Poxa, professor, eu tenho dificuldade de fazer isso sozinho. Como que eu posso me monitorar fazendo isso? Faz o seguinte, você vai lá, faz um teste. Quantos agachamentos eu consigo fazer? Você vai lá e anota no papel. Quantos abdominais eu consigo fazer? Anota no papel. Flexão, anota no papel. Caderno. Beleza. No caderno. Você anotou isso? O que você vai fazer? Você vai começar a se testar para aumentar essa quantidade que está lá no caderno. Perfeito. Por que eu tenho que anotar? Porque isso vai ajudar eu a visualizar o que eu sei fazer e o que eu tenho que bater ali. Então, quanto mais palpável for, com mais facilidade você vai ter de superar aquele resultado. A anotação melhora o canal de comunicação. Exatamente. Então, anota o resultado desses 3 exercícios padrões, agachamento, flexão abdominal, e faz o polichinelo. Pode colocar o polichinelo. Creio eu que as pessoas vão conseguir fazer uma quantidade absurda de polichinelo, mas essa é a intenção. Tá? Muito obrigado, professor, pela sua participação. Agora eu quero pegar aqui uma aluna. Deixa eu ver a aluna aqui que eu vou pegar. Elane, eu quero que você compartilhe como é que está sendo o seu aprendizado, como é que está sendo os seus resultados dentro da mentoria. E quero saber quais são as suas expectativas e me dê aqui um pequeno resumo qual é o seu sabotador. E agora eu estou agarrando isso com todas as forças. E igual eu tinha aquele costume, igual eu falei com você, de comer de madrugada, graças a Deus, da última live que a gente fez, eu não levantei nenhuma vez mais para comer de madrugada, entendeu? É tipo assim. Trabalhando a sua mente, né? Super bem. É a mente. Tá trabalhando a sua mente, porque você não é mais. Igual você falou também, a alimentação que você come antes de dormir, que não seja muito pesada, essas coisas assim, entendeu? Eu tô tendo um sono mais tranquilo, ou seja, antes eu acordava de madrugada, agora eu consigo dormir a noite inteira. E antes eu não conseguia dormir a noite inteira. Qual é a sua idade e qual a sua cidade? A disposição também tem mudado bastante, principalmente para atividade física. Parece que o corpo agora fica esperando a hora da aula. Você fica contando as horas do dia para você poder fazer atividade física. E antes não era assim. Antes a gente ficava assim, nossa senhora, vai ter que fazer atividade. Nossa, meu corpo não está querendo. E quando você começa a ver os resultados, coisas assim que você não consegue explicar. Tem dias que você dá uma travada, mas dá uma travada porque, igual a gente estava conversando lá no grupo, por erros nossos mesmo, que nós mesmos cometemos. Mas aí entra a general no comando, corrige os erros, aí a gente volta de novo e tudo começa a dar certo de novo, entendeu? E até agora, o programa você voltou para a mentoria, qual foi o seu resultado, o melhor resultado? Dormindo melhor, acordando melhor, não come mais de madrugada, e na balança já teve resultado?
Eu na balança, pelas minhas contas, eu já perdi quase 5. Quase 5 quilos. Tem um mês, né? Tem um mês mais ou menos que eu tô. Um mês, vai fazer um mês ou uma semana. Você faz uma cara, mulher, 4 quilos no mês é muita coisa, menina. É menos 28 mil calorias que você deixou de comer, 4 quilos. Menos 28 mil calorias que você deixou de comer. Consegue? Com certeza. E qual a sua idade? 43. 43 anos. Você tinha muita irritabilidade, aquela vontade de pular no pescoço? Sim, bastante. Como é que tá agora? Até melhorou bastante. As pessoas que convivem comigo falam que, assim, que convivem comigo, sabe como é que eu sou irritada, estava irritada, né? Já comenta comigo que tem melhorado bastante. Ótimo. Entendeu? Muito obrigada. Consigo me controlar mais. Muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Eu quero te fazer uma pergunta. Você indicaria a mentoria da Julia Kress no pé de alguém para acabar com a irritação? Com certeza. Com certeza, absolutamente. Indicaria e indico ainda. Porque eu não indicaria. Eu comento sempre quando as pessoas vêm perguntar para mim o que está acontecendo, por que eu estou emagrecendo. Eu indico. Eu falo assim, vai lá, pelo menos assiste uma aula, vê lá como é que é, vai lá no Instagram. Eu indico direto. Porque, igual eu falei com você aquela vez, eu já entrei em outros. E o que você falou aí no meio da sua live é a mais pura verdade. Que você falou com a sua aluna. Se a gente não conseguir emagrecer com você, a gente não vai emagrecer com mais ninguém. Porque eu já tentei em outros lugares e eu não consegui. Com você já é a segunda vez que eu estou entrando. Da primeira vez foi por erro meu. Eu que não continuei, entendeu? Mas estando com você, você fica... Você mostra o caminho, você mostra a direção. Você tem que virar para a direita, você tem que virar para a esquerda, você tem que subir, você tem que descer. E você não tem dó de falar. Entendeu? Você puxa mesmo a orelha da gente mesmo e fala mesmo, não tá nem aí. E isso que eu gosto. Entendeu? Eu não ligo de ser chamada a atenção. Eu quero alcançar resultados. Eu quero alcançar a minha foto, né? Que você falou, a minha foto tá lá, eu olho para ela, eu sou bonita, sou gostosa, sou maravilhosa e eu não vou comer. Eu não vou fazer as coisas erradas. Perfeito, você está no caminho. Muito obrigada pela sua participação. Elaine, a sua cidade é Cataguás? Sou de Cataguás, Minas Gerais. Obrigada pela sua participação. Eu vou chamar aqui mais uma aluna para a gente se conhecer. Eu sou Maria Cristina, sou do Rio de Janeiro, exatamente de Bangu. Sou professora. Estou fazendo essas aulas, né? Estou no curso desde janeiro. Estou satisfeita com o curso. Tem sido assim, um apoio muito grande. Eu estava também assim, procurando uma alternativa para perder peso, para continuar, né, melhorando nessa fase. E encontrei no programa o que eu precisava. Estou satisfeita realmente. Qual é o seu resultado? Meu resultado é assim, ainda não estou com o resultado que eu quero, né? Mas eu estou caminhando para lá. Aproximadamente 9, quase 10, né? Já eliminei quase 10 quilos. E os sintomas da menopausa, o que melhorou? Amenizou? Na verdade, eu não tinha muitos, não. Tinha mais a questão da temperatura mesmo, calor. Melhorou bastante, né? Fazendo uso do mix, melhorei bastante. Entendi. E a disciplina, você tá bem? E aquele docinho que você comia na escola, acabou? Como é que tá? Bom, agora eu estou trabalhando em casa. Mas mesmo quando eu ainda estava na escola, eu parei, consegui parar. Lá tem muitas comemorações, muitas festas, muitos aniversários, tudo se comemora. Aluno que faz aniversário, leva bolo. Então, assim, é comida direto. Mas eu consegui me manter, eu consegui não fechar a boca. Até assim, as coisas mais deliciosas estou passando. Graças a Deus, estou conseguindo vencer. Difícil, mas está dando. Das aulas do programa Domina a Menopausa, até as que você assistiu, tem alguma que falou muito forte no seu coração? Bom, eu gostei de todas, mas a dos sabotadores eu achei bem interessante.
Muito obrigado, Cris, pela sua Nada. participação. Elaine, a palavra é com você, se apresente, o que você faz? Oi, boa noite. Eu estou sentada. Tá me ouvindo, Júlia? Estou vendo que tem um monte de coisa aí atrás, está deitada, É né? a cortina, que eu estou sentada no chão. Sentada tá. no chão. Eu me chamo Melanie, tenho 42 anos, vou fazer 43 mês que vem. Adorei, Júlia. Muito obrigada. 1 mês e meio. Eu fui no médico, aí deu negócio de pré-menopausa, né? Que já estava, porque como eu menstruei muito nova, com 9 anos, aquela coisa toda. Então, eu ia passar um monte de remédio, não quis nada. Eu falei, não vou tomar essa porra de remédio, não. Então, esses são os mix. Foi maravilhoso, Júlia. Minha família aqui, meu marido, minhas filhas, fala que é outra pessoa. Nem parece que eu estou menstruada no dia. Porque eu não tenho irritabilidade, não tenho calor, faço exercício, ficava suando muito, muito mesmo. Agora é bem menos, entendeu? A alimentação, muito boa mesmo. E como Realmente. você estava antes? Antes de você entrar no programa, como é que você estava? Eu estava irritada, quando ficava menstruada, eu ficava com TPM. E tipo assim, eu não tinha paciência, né? Porque eu sou muito agitada. No do meu trabalho, aquela coisa, eu sou muita agitação. E eu realmente comia muita besteira. Eu não sou muito loja de comida, é muito besteira. É salgadinho, salgadinho. O meu problema é o salgado, não é nem doce. Doce eu não ligo tanto. Agora, salgado era uma perturbação na vida que eu falava. E eu vou falar uma coisa, Júlia. Eu fiz academia 6 meses, estava vendo as fotos aí, né? A minha. Então, assim, tive um corpo bom, mas não tive uma alimentação. Então, hoje, eu vejo realmente como conjunto. A alimentação me ajudou muito mesmo. Porque, igual eu falo, é uma comida de verdade hoje que eu como. Claro, uma alface, uma couve, mas é uma alimentação boa. E o Entendeu? calorão da menopausa, que você falou que sentia que era terrível o calorão. Ainda tem calorão? Foi? Calorão. Não tenho. Não sinto mais, não sinto. Esse mix aí que eu falei, que eu botei o nome Santo Detox, né, por causa é o mix do calorão, eu botei até o apelido dele. É todo dia, eu não vi mais ser ele, é muito bom mesmo. Isso que eu tô falando, minha família nem percebe quando eu tô entrando pra ficar menstruada, que é o normal, entendeu? Tinha dia que dava vontade de matar um, né? Só cara de um, mas graças a você e eu também, porque eu quis, né, porque é tudo um conjunto. Sim. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Agora eu vou abrir o microfone da Cristiane, da Itália. Cristiane, não adianta se esconder, já vi você. Cristiane, quais são os sintomas que você tinha? Qual o resultado na sua questão do controle de peso? Quais eram as dificuldades que você tinha e que você está conseguindo superar? A dificuldade que eu tinha era uma questão de comida, porque, como eu te falei, se você não conseguir segurar, tipo, aqui a gente come muita massa. E todo dia era massa, pão, todo dia a gente come isso. Não sabendo quais são as alimentações saudáveis, não, que você explica muito bem detalhadamente, comia de tudo. E era impossível de emagrecer. Mesmo que eu comia pouco, mas comia massa, comia pão, bebia refrigerante, bebia Coca-Cola, adorava um docinho. E principalmente também, como falou a Elaine, eu acho, não me lembro o nome, comer de noite também, esse vício. Vontade de açúcar. Qual foi o seu resultado na balança e na autoestima? Na autoestima, muito melhor. Não fico mais em casa, saio, vou fazer a minha caminhada, vou no trabalho a pé, tá entendendo? Não estou mais estressada como antes, porque eu vivia estressada, quase chorando, né? Qualquer coisa era motivo de choro. Uhum. E me sinto feliz, estou feliz. E na balança? A balança está ótima. 64 ainda, mas não Em janeiro era 71.300, né? Eu tenho a foto da sua balança guardada, de 20 de janeiro. Sim. Qual a dica que você daria aqui para as meninas que ainda não são alunas? A única dica que eu digo para as meninas é de escutar aquilo que tu fala. Mas as meninas não são alunas, que vamos ver. Que não são alunas, qual é a dica? De comprar o teu domínio menopausa. A Fernanda, né? Fernanda. Ó, Luciana, 100%, olha.
100%, olha, é garantido. Não tem como tu falar, não consigo emagrecer, não tem como. Mas ela me deu um trabalho, Luciana, que você não tem noção. Eu quase matei ela. Gente, ela me dava muito trabalho, você não tem noção, fazia tudo errado. O dia que ela vai fazer o primeiro detox, ela falou, que nojo, eu não acredito que eu, depois de velha, vou ter que tomar esse negócio. Eu digo, vai tomar sim. E aí ela reclamava, no meio do coronavírus, estou estressada, tem que fazer exercício, não vai dar, eu digo, você está trancada em casa, você tem que fazer. E ela, ninguém sai de casa, eu digo, é por isso mesmo que você vai ter que fazer. Me deu trabalho, você não tem noção. Agora tá aí, linda e maravilhosa. E, Cristiane, quando foi, tem quantos anos que você não tem 64 quilos? É um bocado de tempo. Acho que até 3 anos atrás, um bocado de tempo. Tem um bocado de Um tempo, bocado de né? tempo. Você tem filho? Tem um filho, tem 20 anos. Olha, eu vi uma foto de roupa de ginástica, ó. Ficou bonitinho, nem acreditei. Né? Garantido. Sim. Mas aí eu aprendi a escutar ela. O que ela fala. Se fazer direitinho, não tem como tu pegar peso. Quem fala, eu não consegui emagrecer nem 1 quilo. É mentira. Tá Comeu, comendo. nem adianta falar. Tá comendo. Ou tá comendo, ou tá bebendo, tá fazendo alguma coisa errada. Não tem jeito. Não tem como. O resultado tá aí. Tá? Todas as meninas aqui falando. É Todas verdade. elas. Cristiane, muito obrigada pelo seu resultado. Então, você, 71 para 64, foram 6 quilos? Quase 7. Quase 7 em 3 meses. Tá ótimo o resultado, Cristiane. Agora, você tá linda, viu? Obrigada. Mérito tudo. A Lúcia tá ali, adorava macarronada. Lúcia, conta aí a história do Pilates. Quando a Lúcia me procura, ela disse, você tem que fazer atividade física, Lúcia. Ela, já faço Pilates. Eu, tá rindo de quê? Eu, É verdade, né, Júlia? Eu faço Pilates. Nossa, Falei, Pilates passei por esse é período na muito difícil. coluna, minha amiga, para emagrecer o outro exercício. Fica presente para as meninas. Boa noite, meu nome é Lúcia Patrocínio, tenho 55 anos, moro no Rio de Janeiro, né? Antes de eu entrar nesse projeto da Júlia Klesse, na menopausa, eu pesava 61,450, hoje já com meu peso desejado, 54, 55, eu fico assim, 54, 55, né? Mas já 10 quilos em quanto tempo? Então, eu perdi isso dentro de um mês, eu perdi. De um mês e meio, eu perdi esses quilos, porque quando eu entrei nessa mentoria, né, eu perguntei, Júlia, vai demorar muito para perder? Porque o meu processo, eu queria que resolvesse logo uma coisa de anos que eu não perdia, né? Eu passei muito tempo fazendo pilates para tentar emagrecer. Mas eu não consegui. Em princípio, foi mais para a saúde mesmo, né? E depois foi mesmo para perder peso. Só que eu não conseguia perder nada. Na verdade, eu ganhei. Eu ganhei peso. Aí eu não conseguia sair mais do 61. Eu comecei a malhar, eu tinha 55 quilos, era meu peso de agora. 61 quilos eu consegui lá, 61 quilos, 55 para 61 e 450. E eu não consegui, eu fiquei anos tentando perder esses 6 quilos e não conseguia perder. Aí foi só com a Júlia mesmo, quando a Júlia falou assim, Lúcia, se você fizer direitinho, em 2 meses, em um mês, você já consegue perder uns 2 quilos, os seus 5 quilos. Aí eu falei assim, eu consigo perder? Aí eu falei assim, eu não acredito. Aí eu falei assim, então, mas mesmo assim eu vou tentar. Eu não acredito muito não, mas eu vou tentar. Tentei, consegui. Na primeira semana eu perdi 2 quilos, 450. Eu falei, uau! Isso é para mim também. Aí consegui fazer depois mais um tempinho, mais no mesmo mês, né? Fazendo em um mês. No mês eu perdi 6 quilos. Já estou com 55, então eu fico assim, entre 55 e 54. Estou super feliz, né? Fazendo e quero
aguento mais, eu quero continuar. E já estou super feliz sabendo que a gente, segunda-feira, já tem outro desafio, né? Não vou parar por aqui. Tem um detalhe, Lúcia. Coisas que ninguém vê. Como é que estava a questão do ânimo, do desânimo, com o maridão em casa, autoestima, só engordando, comendo aquelas coisas todas, tapioca, fábrica de barriga, pãozinho, doce. Nem fala na tapioca, nem fala. Então, eu comia muita tapioca, né? Muita tapioca. Hoje em dia eu não como mais, né? Aquela fome que eu tinha de comer um pedaço de bolo à noite, fazer um lanche com meu marido, já diminuiu bastante, já não faço mais aquilo que eu fazia antes. Mudei totalmente o meu ritmo, né? Porque eu comecei a gostar de mim mesmo, na verdade, né? Eu fazia aquilo, eu malhava e chegava em casa, eu já chegava em casa pensando na tapioca, pensando, de repente, numa massa, né? Aí eu não perdia nada, então eu só ganhava. Agora não, eu comecei a gostar de mim mesmo. Agora até o meu marido fala assim, Lúcia, você está bem, está gostosa, você tá magrinha. Agora ele pega dos meus lados lateral. Antes ele falava assim, deixa eu pegar as gordurinhas. Aí eu dava aquela tapa nele quando ele falava isso. Agora não. Agora ele quer toda hora me ficar tocando, pegando na minha cintura e falando, nossa, você está gostosa. Agora ele só fica falando, você está gostosa, né? Você está falando, mas tira a mão daí. Como é que estava a sua autoestima, Lúcia? Olha, estava muito baixa. Por quê? A autoestima estava muito baixa porque eu não conseguia perder peso. E aquilo ali incomodava. E ele, quando ele falava aquilo, então, aí que subia. Eu ficava super irritada com ele quando ele falava assim comigo. Né? Agora, hoje em dia, eu já não fico mais. Estou mais tranquila, mais calma, porque ele só sabe falar elogio agora, né? Antes se falava da gordurinha, agora ele só sabe elogiar, que eu estou magra, né? Que isso e aquilo, que eu estou ficando gostosa. Falei, você é daí para frente, tá? Agora não você tem que mais cuida. menino na sala, você pode falar. E aquela falta de vontade de namorar, como é que tá agora? Você me falou Olha, que falta de vontade de namorar. Então, ainda não está 100% não, porque eu comecei a tomar o mix agora, essa semana que eu comecei a tomar o mix. Mas Né? tá mais animadinha? Agora está dando mais vontade. Né? Antes não tinha mesmo, sabe? Não tinha mesmo. Agora está mais tranquilo, sabe? Agora dá para ser assim, um dia sim, um dia não. Olha, mas tá folgada essa Lúcia. Para quem não tem ânimo nenhum, dia sim, dia não, já tá maravilhoso, né? Um dia sim, um dia não agora, sabe? Hoje ele foi trabalhar, amanhã tá em casa. É assim, sabe? Tá ótimo. Lúcia, muito obrigada pela sua participação. Tudo bem, minha querida? Qual o país que você está? Eu vi que você deu boas risadas. Eu tô precisando de uma mão, eu tô precisando de uma ajuda. Eu tô explodindo para os lados. E assim, agora, há um mês mais ou menos, eu baixei um app do Weight Watchers para fazer, para controlar a minha alimentação. Você anota lá o que você come e tal. É bem legal o app deles. Eu perdi em 2 semanas 2,6 kg. E tô há 3 semanas sem fazer nada. Tô engordando de novo. Então, assim, é uma preguiça, sabe? Aqueles sabotadores todos dos 9, você se encaixa em algum? Assim, eu escrevi aí, eu sou 1 e 2, mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho de tudo, né? Eu acho que a gente que é muito alto, o resto do controle. Exatamente. A gente que passa por isso tem alguma coisa em comum. Todas nós temos alguma coisa em comum. Não só a menopausa. Eu estou com 53 anos e eu tenho uma filha de 20 e um filho de 13. Então, assim, eu ainda tenho que cozinhar para eles e ela ainda está em casa. Então, assim, às vezes eu queria não ter que fazer supermercado, não ter que fazer compras, mas eu tenho uma gana de comer, porque eu adoro cozinhar, eu adoro fazer pão, eu cozinho bem, e eu acho que é um prazer. Mas eu tenho que parar com isso, eu tenho que pelo menos dar um tempo, porque eu preciso perder uns 20 quilos. Então, assim, realmente,
eu estou precisando de uma mão. Mas depois eu falo com você direto, né? Depois, para ver como é que funciona isso, pagamento até. Olha, eu tenho uma aluna da Irlanda, Aham. e na época a minha equipe mandou para ela, acho que foi em euro que ela pagou. Não sei como que foi a A transação. Cris também deve pagar, se paga em euro também? Foi em euro também. É. Ela pagou em Ah, euro. então tá. Uhum, tá E aí bom. é o seguinte, então nesse momento o que mais te incomoda é a questão do peso, mas junto com o peso tem o ânimo, tem a sabotagem, né? Tem aquela coisa de querer fazer e não conseguir. Assim, eu comecei a perder cabelo há uns 10 anos. Assim, cai cabelo loucamente. Mas aí eu faço tratamento com dermatologista e tal, tem que passar uma loção, não sei o que. O cabelo, teve uma moça que deu um depoimento para você me mandou os depoimentos das meninas, e uma delas disse que estava caindo cabelo aberto também, que melhorou e tal. Eu fiquei animadíssima com esse coquetel detox aí de vocês, que... É milagroso. Né? Pois é, eu quero milagre, eu quero pagar pelo milagre. Assim, a coisa mais importante é o seguinte, a gente tem um alquimista alimentar. Na nossa equipe a gente tem dermatologista, tem nutricionista com alquimista alimentar, sexóloga e eu para botar. E muita gente não dá para, né? Eu acho que é isso, porque eu acho que são todos os pilares que fazem você emagrecer. Tem que trabalhar o todo. A cabeça é muito importante. Esse apoio psicológico é super importante também, né? O apoio do grupo também é bacana isso. O apoio do grupo é tudo. Deixa eu só ligar aqui. O apoio do grupo é tudo, que uma está ajudando a outra, é a motivação. E o calorão da menopausa, tá ardendo muito? O que te incomoda assim, nessa parte do calor da menopausa? É calor? Eu agora estou com calor, por exemplo, agora, nesse minuto baixou, mas os calores não me incomodaram muito. Eu não tenho uma pressão, a minha pressão não é muito alta. Eu tenho uma pressão relativamente baixa. Então, assim, varia. Teve uma fase que eu achei que os calores já tinham passado. Assim, eu tô com 53, eu já falei, com 49 é que começou mesmo a mudar tudo em mim. Eu percebi uma queda assim, violenta a partir dos 49 anos. Mas de 2 anos para cá é que realmente eu comecei a ganhar peso demais e a cabeça não tá boa. Porque aquilo que você falou, eu me olho no espelho e falo assim, cadê eu? Eu sou tão positiva, sou alegre, eu gosto de gente, eu adoro fazer coisas, sair, sou criativa. E tá tudo assim meio, sabe? E essa capa de gordura que tá... É como se tivesse um escudo. Tem quantos anos que você tá acima dos seus quilos, do seu peso normal que você gosta? Eu desde adolescente tive problema para engordar. Eu não fui uma criança obesa, eu não fui eu fui uma criança muito magra, na verdade, que a família ficava insistindo para comer. Depois, na adolescência, eu engordei um pouco, e aí eu tive todas essas... Eu aprendi quando criança, quando eu fui fazer minha primeira dieta com um médico, que os meus pais me levaram, eu aprendi que as mulheres podem engordar, podem ter problema de aumentar as células gordurosas. Numa infância obesa eu não tive. Obesidade na adolescência, na gravidez e na menopausa. Na gravidez eu engordei muito, aqui não controlaram o meu peso, na primeira gravidez. E na segunda eu já sabia, mas na segunda já disparou assim sozinho. Mas eu tenho 1,63 m e sempre ficava assim, entre 63, 65, aí baixava para os 62, depois que eu vim para a Alemanha. Depois que eu tive meu segundo filho, já passou para os 70 e poucos. 69, 72, 69, 71. E agora eu subi lá para os 80. E assim, tá passando, eu tô entrando numa fase perigosa, porque tá começando, assim, eu tô perdendo a vergonha do tamanho da barriga. Quer dizer, não perdi não, porque eu tô aqui, né? Quer dizer, eu não desisti de mim. Mas eu cheguei a uma circunferência abdominal que é perigosa, que não é saudável. E agora com a história do corona, quando você vê o grupo de risco, a obesidade é um risco, é um fator de risco. Super. A maioria dos jovens que morrem, pelo menos aqui no Brasil, acho que na Itália também,
que estão na casa dos 40, 50, assim, enfermeiros, pessoal que estão lidando diretamente estão na linha de frente, eles estão bem acima do peso mesmo. Exatamente, quer dizer, quando eu vi, de repente eu falei assim, gente, eu sou grupo de risco. E isso me assustou pra caramba. Por isso a história do appzinho, de baixar o app do WhatsApp. Mas é solitário. Quer dizer, eu não tenho ido ao grupo, porque eu acho muito chato ir ao grupo. Uhum. Já fiz uma vez que deu certo, mas eu realmente não estou afim de agora. Até por causa do corona mesmo. Por isso que eu baixei o app. Nesse momento, acima de qualquer coisa, estar acima do peso hoje tem que correr por questão de vida, né? É vida. Exatamente. Eu vi uma matéria, tive uma entrevista com um comediante brasileiro, não, com 2 irmãos, são 2 cantores brasileiros. Eles estavam dando uma entrevista e eles são obesos e um deles tinha feito uma dieta muito importante. E ele disse, não, o perigo da diabetes é que ela é silenciosa. Você pode dormir normal, acordar diabético. E ninguém está sabendo. Acima de 119. As minhas alunas, no geral, quando elas fazem direitinho, eu sempre falo o seguinte, eu quero que você planeje o seu futuro, você baixando de peso 1 quilo por semana. Normalmente eu trabalho com essa meta, mas eu tenho a meta mínima e a meta grande. A meta grande é 1 e a meta mínima é 500. Então você fica dentro desse parâmetro para não acontecer nenhuma frustração. E o programa é muito legal porque você ganha uma mentoria, são 4 semanas, eu pegando na sua mão, te ensinando como você precisa fazer. Você me manda áudio hoje, uma aluna de fora do Brasil me mandou vários áudios e eu respondo os seus áudios, enfim, sempre que eu realmente tenho tempo disponível. Então, Luciana, muito obrigada pela paciência aqui com a gente. Eu espero que os depoimentos das meninas tenham inspirado você. Aí é bom que você conheceu algumas ao vivo, né? Você está aí desde o princípio. E é isso. Muitíssimo muito legal. Obrigado pela participação de vocês. Eu fico muito feliz de você nos dar a confiança de entregar a sua forma física, né? A autoestima, né? O que a gente mais busca, na verdade, é a autoestima, né? Cadê o meu eu de volta? Onde é que eu tô? Né? Cadê eu de volta? Meu Deus do céu, eu preciso me encontrar de novo. E aí, Luciana, eu quero que você mande lá para o Facebook, você procura lá, Projeto Ser Magra Ipanema, que aí segunda-feira você já faz um aulão com o professor Carlos. No início é meio estranho, né? Só um telefoninho, você lá mexendo na frente, ele explicando. Não, tudo bem. Mas depois se acostuma. Tá ótimo. Obrigada. Um grande beijo, meninas. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês todos.